E aí galera, beleza? Neste vídeo eu quero mostrar para vocês o que é a programação orientada a objetos, onde irei mostrar de uma forma bem simples com algumas dicas e bastante exemplos para vocês entenderem este conceito. Embora parecer simples, ele também pode ser complicado se você não aplicar corretamente os conceitos. Orientação a objeto é uma representação do mundo real com um objeto, onde nós podemos pegar qualquer coisa, qualquer cenário existente no mundo real e transformá-lo em um simples objeto para uma linguagem onde nós podemos defini-lo através de classes, de métodos, de variáveis, propriedades, e tudo isso faz parte do seu código, que é o todo o objeto. E quando nós falamos sobre objetos, uma coisa nós temos que sempre lembrar, que o objeto ele guarda um estado e um comportamento. Por exemplo, vamos fazer um exercício ao pensar em um objeto do mundo real. Um objeto qualquer que pode ser até mesmo um simples carro. Como eu disse, este objeto ele guarda um estado e um comportamento. O estado ele se refere às suas características e o que ele tem. Por exemplo, o carro ele tem uma cor, o ano, a marca, o modelo, a placa. E quando eu digo sobre o seu comportamento, é a ação que ele pode ter, como por exemplo, o carro acelera, ele freia, ele para, ele buzina. Então são duas coisas que não podemos esquecer sobre o objeto, que ele guarda uma representação do estado e um comportamento. E quando nós falamos sobre orientação a objeto, é fundamental nós sabermos dos pilares que existem sobre a orientação a objeto que nós temos que aplicar corretamente, que são a herança, a abstração, o polimorfismo e o encapsulamento. Vamos começar com este primeiro, que é a herança, que é a capacidade de receber por direito de sucessão. Por exemplo, vamos pensar num outro objeto, que é o meio de transporte. O transporte, como eu disse sobre o estado e o comportamento, o estado, podemos dizer que o transporte ele tem a função de se locomover, e uma das suas características é a capacidade máxima que o transporte guarda. Porém, se nós pensarmos em outros objetos, como por exemplo, o carro, a moto e o ônibus, eles também são meios de transportes. Logo, eu posso ter uma herança falando que o carro, a moto e o ônibus também é um transporte. Logo, consequentemente, ele herda também as suas características e as suas ações, que é o estado e o comportamento. O segundo é o polimorfismo, que é a capacidade de invocar o comportamento herdado, porém com uma outra ação diferente. Vamos utilizar este mesmo exemplo que nós vimos aqui, porém com objetos diferentes, que é o carro, o navio e o avião. Todos têm, por herança, a função de locomover, mas quando nós falamos que o carro tem a função de locomover, ele está dizendo que a função é andar, mas a do navio é nadar e o do avião é voar. Com isso, nós podemos perceber que, embora o comportamento locomover faz parte para todos, mas a sua ação por si existem implementações diferentes. E outra coisa que podemos perceber é que o polimorfismo também trabalha diretamente com a herança. O terceiro é o encapsulamento, que é a aplicação com base na visibilidade e a segurança do seu código. Por exemplo, do objeto carro. Nela existe duas propriedades, a velocidade e a cor. Porém, nós dizemos que essas propriedades elas são privadas, onde ninguém tem a permissão para alterar pelo motivo de estar privado, onde não podemos acessá-la. Mas para que a velocidade seja alterada, é permitido um método, ou seja, um comportamento chamado acelerar, pois para alterar a velocidade, agora somente o método acelerar tem essa permissão. E se por acaso alguém precisar alterar a velocidade do meu objeto, obrigatoriamente eu preciso utilizar o método acelerar. E da mesma forma da propriedade cor. Não temos a permissão de alterar a cor do carro, mas se nós utilizarmos o método pintar, que é um método público, ou seja, ele está visível para todos, somente através deste método nós conseguimos alterar a cor do objeto carro, fazendo então o encapsulamento das nossas propriedades, tornando o nosso objeto mais seguro. E por último, é a abstração, que é definido
por um objeto, ou seja, uma base, um template para a criação de outro de forma abstrata, ou seja, que não pode ser real. A abstração, ela também trabalha com a herança. O exemplo que nós vimos sobre o objeto transporte, nós criamos outros objetos como o carro, a moto e o ônibus, e todos eles foram herdados desta classe. Porém, para que um transporte seja um objeto, ele precisa ter a sua classe filha, que é o carro, onde transporte é a classe pai e as outras são as filhas. Embora o transporte tenha todas as características para ser um meio de transporte, ou seja, ele tem todo o estado e todo o comportamento de um transporte, mas ele não é um transporte, porque este objeto chamado transporte, ele é apenas uma classe, ou seja, uma pequena parte de um outro objeto, mas ele não é um objeto. É como se fosse um template, uma base para outro, mas por si próprio ele não pode ser real. Você pode perceber então que a orientação ao objeto traz muitas vantagens. Por exemplo, existem diversas linguagens que são orientadas ao objeto, as mais conhecidas como Java, o C# e outras mais. Ela também tem o fácil entendimento, já que a sua construção é com base num cenário real e transformado através de objetos. Também nós temos o reaproveitamento de códigos, como o da herança, onde nós conseguimos reutilizar códigos e não precisamos duplicar. Temos fácil manutenção e também a evolução do nosso projeto. E hoje, esta orientação a objeto é utilizada por muitos. E assim como eu disse, a orientação a objeto pode ser simples e também ao mesmo tempo complicada. Basta somente nós aplicarmos corretamente todos estes princípios e então nosso código ficará muito mais simples e conseguimos criar nossos projetos com qualidade. Beleza, galera? Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!